Boa noite, irmãos. Prazer estar no... Opa, mas eu vou quebrar esse negócio. Espero que seja forte, que eu já dei umas cacetadas nele aqui. Deixa assim. Prazer estar com os irmãos outra vez. Queria destacar a beleza da música e a qualidade dos músicos. Muito obrigado, realmente. Dá gosto, né? Louvar o Senhor com essa música excelente. Não vão sair inchados não, viu? Mas continuem buscando a excelência para a glória de Deus. Ouvir essa música cantada, é música das antigas, né? Pessoal da minha idade, que tem 20 e poucos anos, lembra quando nós cantamos tanto essa música? Naquele tempo, nós jovens tínhamos uma brincadeira besta de encontrar os outros e dizer assim, tu ainda é crente? E aí a gente escuta a música assim, cantávamos do mesmo jeito que cantamos hoje, continuamos crentes, graças a Deus. E continuamos certos de que em Jesus temos paz. Então é bom poder ver essas músicas sendo cantadas e alguém que cantou décadas atrás poder cantar com a mesma convicção. Em Jesus temos paz, grande alegria. Meus amados irmãos, estamos tratando do tema apresentando o céu aos perdidos. Como eu disse para os irmãos, foi uma proposta interessante. Acho que foi o pastor que teve a ideia, não sei, ou alguém, mas proposta interessante de aplicar a doutrina do céu, a verdade acerca do céu, que eu tento abordar no livro Um Lugar Chamado Céu. Como eu disse, a abrangência do meu estudo é o estado intermediário, não falo do céu futuro, do novo céu e da nova terra, mas eu falo do céu presente, se pudermos falar assim, né? Só uma nomenclatura para facilitar. O céu presente, o estado atual dos que estão em Cristo, dos que foram promovidos para a glória. Então, é muito bom estudar sobre o céu, mas o tema desperta para uma ideia a mais que eu acho que merece ser até acrescentado em outras edições. O que nós vamos fazer com essas verdades acerca do céu? E especialmente, como podemos traduzir essas maravilhosas certezas em apresentação do Evangelho e atrair pessoas que não estão indo para o céu e por causa daquilo que nós cremos e especialmente do modo como vivemos, baseados na certeza do céu, fazer com que as pessoas também fiquem interessadas em ir para esse lugar maravilhoso. Muitas vezes nós temos um grande problema na nossa pregação, que nem é tanto a comunicação das verdades, mas a vida das verdades. Às vezes conseguimos articular bem o que nós cremos, mas nem sempre conseguimos viver bem. E isso faz uma enorme diferença. Uma expressão que os fariseus, saduceus, os ouvintes do Senhor Jesus disseram depois do Sermão do Monte, o que chamou a atenção deles em alguns momentos era: ele fala como quem tem autoridade. Então, eles podiam ver nas palavras de Jesus a autenticidade de uma vida que combinava com... Oi. Às vezes, nós falamos, mas se a vida não acompanha a fala, se a vida não é a encarnação da mensagem, nós não vamos falar como quem tem autoridade. Então, espero que nós possamos ter autoridade para mostrar os céus. Por causa... Está falhando, não sou eu não, né? Acho que é o próprio microfone aqui. Algum tempo atrás, creio que alguns de vocês devem ter sabido e talvez até assistido um filme. Saiu nas TVs abertas que o título era O Céu é de Verdade. Alguém viu esse filme? Depois que eu fizer o meu comentário, quem viu não precisa dizer que não viu não, viu? Mas o que chama a atenção é o seguinte: esse filme, naturalmente, foi lançado inicialmente nos Estados Unidos, era a representação, em tese, de uma criança pequena que teria submetido a uma cirurgia e passou por uma experiência que gostam, às vezes as pessoas falam, experiência de quase morte, né? A pessoa teria ido à eternidade e voltado. E
segundo roteiro do filme, que não foi o primeiro, talvez esse foi o terceiro ou quarto livro que virou filme baseado em experiência desse tipo. A criança teria ido e, na volta, a família conversando com ele, ele falava de pessoas, de fatos que ele não conhecia, não tinha vivido, e aí foi concluído que ele tinha ido ao céu. E daí saiu o livro e depois o filme, O Céu é de Verdade. Na época que saiu, lembro os comentários dos pastores nos Estados Unidos dizendo como as salas de cinema foram lotadas com os crentes, né? As igrejas alugaram para exibição privada, porque todos os crentes praticamente estavam encantados, porque agora eles tinham certeza que o céu é de verdade. Imagina isso, né? E antes não tinham certeza disso. A palavra de Deus já não mostra que o céu é de verdade. Nós não devemos ir para a fonte infalível, inspirada, para ter certeza do que é o céu, como vivem as pessoas no céu, qual a relação entre os habitantes do céu e os que estão aqui. Está tudo na palavra. Não precisamos de uma apresentação cinematográfica para finalmente ficarmos convencidos de que o céu é de verdade. Agora, por outro lado, última vez comentando sobre isso, a minha esposa fez uma observação interessante. Ela disse: olha, certamente a Bíblia já ensina isso e quem conhece a Escritura deveria estar muito em paz com a certeza de que o céu é de verdade. Mas o problema é que esse assunto tem sido tão pouco ensinado, tão pouco pregado, que muitas vezes as pessoas precisam ser despertadas por algo que está até fora da igreja para finalmente voltar a sua atenção para algo tão importante. Acho que ela quis dar um desconto, não sei se ela assistiu também, ficou empolgada. Mas ela tem razão. Esse assunto muitas vezes não tem recebido a autoridade ou a atenção que deveria. Irmãos, apresentar o céu aos perdidos é uma necessidade e eu gostaria de enfatizar hoje a seguinte ideia: nós devemos apresentar o céu aos perdidos não tanto por uma expressão articulada e verbal, mas por uma vida de alguém que é cidadão dos céus, de alguém que tem absoluta certeza do seu destino. E o fato de estar tão seguro acerca do destino eterno, a sua própria vida, é uma apresentação coerente e convincente de que o céu é real e vai atrair os perdidos nessa mesma direção. Qual é o grande medo dos que estão vivos? É a morte, né? O grande medo. Na verdade, a morte é a resposta final para quase todos os nossos medos. Se você for investigando a razão por que as pessoas têm medo e às vezes estão dominadas pelo medo, no final das contas vai estar a morte. O grande temor de quem está vivo é deixar de estar vivo. Deus não nos fez originalmente para morrer. A morte é um elemento estranho. A morte não deveria fazer parte da nossa história, então sempre será uma coisa que nos causa desconforto. Mas, se nós estamos indo para o céu, o nosso temor da morte volta às proporções que deve ter. O desconforto de ter que deixar essa vida, isso não é agradável. Naturalmente, Jesus mostrou-se indignado e triste diante da morte, por exemplo, no túmulo de Lázaro, né? O autor da vida, vendo a morte avançando sobre a criação. Então, claro, evidentemente, e mesmo tendo a certeza do céu, nós teremos um desconforto e nunca vamos, por exemplo, querer morrer. Nós queremos ir para o céu, mas gostaríamos de ir sem morrer, né? Seria ótimo. Imagina a bênção de nós sermos a última geração da igreja, né? O arrebatamento acontecer, se acontecesse antes da nossa morte, se acontecesse na próxima semana, ou amanhã, ou hoje à noite.
Ou agora vamos. Opa, não, calma. Tem gente segurando na cadeira, eu vi. Olha lá. Claro, claro que seria uma satisfação, não é? Como Paulo diz, os vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos, sai do estado de alguém que está caminhando fisicamente para a morte e ganha um novo corpo e está na presença do Senhor. Imagina, isso seria maravilhoso. Mas estamos caminhando, não temos absoluta certeza de que seremos a última geração da igreja. E isso causa, sem dúvida, um certo desconforto. Porém, irmãos, se estamos certos de que vamos para o céu, e se sabemos o que é o céu, é apenas um desconforto que a morte traz, mas não traz para pavor e não traz desespero. Paulo diz que nós não sofremos como aqueles que não têm esperança, porque nós temos esperança. Alguns anos atrás, tive a oportunidade de aconselhar por algum tempo uma jovem, casada, mas bem jovem, que sofria muito. Ela vivia presa dentro dela mesma há 2 anos e pouco, fazia terapias regularmente, tentando se livrar de transtornos, como são classificados, transtorno obsessivo compulsivo. Ela lavava as mãos todo o tempo, ela passava álcool na mão, ela tinha um pavor de ser contaminada, ela não ia na casa de ninguém, ela não comia nada fora de casa, ela não bebia água se não fosse a água que ela trazia, ela não participava de, por exemplo, confraternização, nenhuma que fosse, de família, podia até ir, mas não comia absolutamente nada, ela não saía para tomar um sorvete, comer uma pizza. 2 anos presa dentro dela mesma com esse pavor. O que é isso? É um transtorno e tal. Mas qual é a razão desse pavor? Logo, muito cedo, dava para saber. Seu grande pavor é de morrer. Você está tentando fazer tudo possível para preservar a sua vida. Você é salva? Então começamos a tratar. Não sei até que ponto. De fato, ela disse que conheceu a Cristo depois e começamos a mostrar na Escritura o remédio de Deus para os nossos medos. Mas eu lembro bem que nos primeiros encontros nós lemos Hebreus capítulo 2, verso 14, onde o autor sagrado diz que o diabo utiliza o medo da morte para manter as pessoas cativas. Por meio do medo da morte, ele tenta manter pessoas aprisionadas. Pela graça de Deus, crendo nas promessas do Senhor, decidindo crer, decidindo confiar, Deus libertou aquela jovem do pavor da morte. E foi uma libertação impressionante. Pouco tempo depois, e até hoje, né, temos contato. Ela mudou, está no interior do Ceará, mais ao norte, mas todo o tempo estamos conversando. Eu lembro os primeiros dias que ela ficou livre do pavor da morte, que ela saía, por exemplo, com as outras professoras na escola. Tinha uma confraternização e alguém trouxe uns pastéis e uma coxinha, e ela comia pastel e coxinha. E mandava foto para mim, morta de feliz. Olha, estou comendo pastel, grande coisa comer um pastel. Eu como pastel toda hora. Mas para ela era grande coisa. Mas tudo isso porque agora ela estava livre do pavor da morte. Irmãos, precisamos mostrar ao mundo a alegria, a liberdade que temos em Cristo. Porque o nosso grande inimigo está derrotado. Porque a morte não terá a palavra final. Pode parecer, no funeral de uma pessoa, de um salvo, enquanto ainda estamos nos despedindo, temos uma ilusão de que a morte conseguiu vencer, mas é só uma ilusão. De fato, Paulo diz que naquele momento a morte foi engolida pela vida. E a palavra final de quem está em Cristo é vida, vida eterna. Jesus venceu a morte. E o momento em que esse inimigo nos encontrar,
na hora em que a morte cruzar o nosso caminho e sentir um pequeno gosto de vitória, no mesmo momento ela terá uma derrota eterna, porque nós estaremos ausentes do corpo e presentes com o Senhor para sempre, instantaneamente. Então, essa é uma verdade que o mundo não conhece, mas nós precisamos transmitir. Se estamos salvos, se temos certeza do céu, se essa é a maior bênção que alguém podia ter, lembra disso. Jesus diz: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, quanto vale a sua alma? Quanto vale a salvação que Deus lhe deu? Vale mais do que o mundo inteiro. Quem é mais rico do que um salvo? Quem ganhou algo tão valioso quanto a pessoa que ganhou a salvação em Cristo? Vale mais do que o mundo inteiro. Se isso é verdade, meus irmãos, por que nós não somos pessoas alegres, tranquilas e felizes com o Senhor? Se isso é verdade, por que diante de perdas materiais insignificantes, nós parecemos que perdemos a razão de viver? Se isso é verdade, quando enfrentamos lutas e provações, e enfrentamos, Jesus nunca negou isso, no mundo tereis aflições. Se é verdade que nós ganhamos a salvação, estamos indo para o céu, por que quando o mundo nos despreza, ou pessoas mais perto de nós até nos desprezam, por que nós temos a sensação que o mundo se acabou e não temos razão de viver? Estava falando hoje estou na casa do pastor Fabiano, que é filho na fé. Eu tive o prazer de conduzir, ele morava aqui perto, inclusive, né? Família dele. Fizemos estudos bíblicos, a mãe era salva, ele, os irmãos, as irmãs e tal. Então, tive a alegria de conduzi-lo a Cristo, batizar, casar. Não sei se vou fazer o funeral, mas ele disse que não, é ele que vai fazer o meu. Mas talvez, porque em tantos momentos significativos eu tive presente, eu acho que ele não está contando com esse não. Mas estamos falando hoje, e a Juliana, filha dele, né, que formou-se recente em medicina, comentando um fato que, aliás, eu já tinha escutado de um amigo meu em Fortaleza, um homem que também fazia parte de um estudo bíblico e ouviu muito o evangelho. Não sei se ele é salvo, Deus queira que seja, não sei. Mas eu lembro que às vezes ele dizia assim: o pior dia da minha vida, o pior momento da minha semana é o domingo à tarde. Domingo à tarde, fim da tarde de domingo, é um momento, se eu pudesse, eu tirava da minha vida. Estou comentando isso porque a Juliana dizendo que nos plantões, por exemplo, do IML, geralmente há muito suicídio, é a hora em que há mais suicídio, é o fim da tarde, e especialmente a tarde do domingo. A razão é simples, é porque é nesse momento em que as pessoas param. Fim do domingo é a preparação para começar mais uma semana. E a pessoa para e diz: e vai começar tudo de novo. Tudo de novo, essa vida triste, sem sentido, essa roda viva que ninguém sabe em que lugar vai. E às vezes o peso da existência, sem sentido e sem razão, leva alguns a esse ato de desespero. Por que isso? Não tem a alegria e a certeza que nós temos. Não pode dizer, infelizmente, como nós dizemos: nada nos separará do amor de Cristo. Nem morte, nem vida, nem fome, nem nudez, nada nos separará. Tudo pode passar. As pessoas podem nos abandonar. A vida pode acabar. Mas Cristo está comigo. Estou seguro eternamente nas suas mãos. Então, nunca estou sozinho. Irmãos, a certeza do céu deve produzir uma profunda transformação em nossa vida. E eu queria mostrar duas dessas transformações hoje, baseado no texto, no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Eu convido para lermos Lucas,
capítulo 12. Eu vou ler um pouco mais do que o texto que vou usar para que possamos pegar melhor o contexto. Lucas capítulo 12, verso 13 diz: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus. Só para entender, Jesus está ensinando, inclusive dando uma lição muito importante sobre o cuidado de Deus, sobre o fato de que nós não precisamos nos preocupar. Nesse contexto, nos versículos anteriores, ele diz: olha, fiquem tranquilos que até o cabelo das vossas cabeças estão todos contados. A forma intensiva de Jesus dizer: relaxem, Deus está no controle. Descansem nas mãos do Senhor. Então é nesse contexto em que Jesus dá essas lições tão preciosas que o texto diz: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Parece tão estranho. O assunto que o homem introduz não tem nada a ver. Jesus está falando do cuidado de Deus. E por que esse homem interrompe a lição de Cristo para pedir a Jesus para ser o intermediário e partidor de herança? É porque a boca fala do que está cheio o coração. É isso que estava preocupando esse homem. Talvez nem tenha escutado o que Jesus disse anteriormente, porque de fato o que ele quer é essa herança material. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me nomeou Jesus ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, verso 15: tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A seguir, Jesus se dirigiu a seus discípulos, dizendo: por isso, não veja a conexão, por causa do que ele acabou de dizer, que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens, que a morte pode chegar ainda hoje, que a nossa preocupação não deve ser em juntar tesouros nesse mundo. Isso não deve ocupar a nossa mente. Jesus, por isso, digo a vocês, não se preocupe. Eita, palavra boa, né? Mas, Senhor, não, como é que o Senhor diz uma coisa dessa? Século 21, Senhor, não tem como não nos preocuparmos. A palavra do Senhor é eterna. O que ele disse no primeiro século, ele continua dizendo para nós do século 21. Não se preocupem. O que é preocupar? A palavra é transparente, tem um prefixo pré da ideia de antes, antecipadamente. É ocupar-se previamente, né? Eu tenho algo para fazer amanhã ou depois, mas eu já estou pré-ocupado. Então, porque eu estou pensando além, eu estou já ocupando a minha mente com aquilo que está por vir, que eu não tenho o menor controle, que eu não tenho a menor possibilidade de prever e que eu devia descansar no cuidado de Deus. Pré-ocupação é ocupação prévia. Talvez você diga, mas eu me preocupo com a morte, não devia se preocupar. Mas se você está em Cristo, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem,
nem tem despensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Qual de vocês, por mais que se preocupe, ou como diz na atualizada, eu estou lendo a nova, né? Está um pouquinho diferente, né? A de vocês é inspirada, não tem problema não. É só uma pequena, que eu ganhei essa Bíblia de presente, que é uma Bíblia comemorativa, e para honrar a irmã que me deu de presente, eu estou lendo nela. Então, verso 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, ou por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida ou à extensão da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Quem diria? O grande Salomão, né? Homem riquíssimo. Estou lendo recente a história dele lá. Poxa, o homem, mas dizem que na época de Salomão, eles nem davam valor à prata. Tinha tanta prata que eles deixaram de pesar. Ainda pesava o ouro, era muito também, mas aí ainda, né? Bom, já que é ouro, é prata. Não quero nem saber, porque tem demais. Imagina isso. Riquíssimo. Vivia em um reino fantástico, que as pessoas vinham de outras nações para ver só a ordem dos seus servos, para contemplar a beleza, a maneira como eles utilizavam as mesas e tudo. Tudo era uma coisa muito requintada, muito luxuosa. O trono de Salomão é uma coisa belíssima, está descrito tudo. E Jesus diz: lembram de Salomão? Riquíssimo. Pois é, os lírios do campo, que hoje existe e à tarde a gente joga no mato, eles têm roupas mais bonitas do que Salomão. Você gastou tanto, não foi para o culto hoje, comprou uma roupa cara? Poxa, vou abafar, vou comprar uma roupa. Lamento informar, os lírios se vestem melhor do que você. Verso 28, ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Olha o X da questão. Homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber. E não fiquem preocupados com isso. Porque os gentios de todo mundo é que procuram, que se preocupam com estas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam seus bens e deem esmolas. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, ou inextinguível, como diz atualizada, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Duas coisas deveriam acontecer na nossa vida, duas consequências da certeza do céu. Eu quero elaborar um pouquinho aqui. A primeira é: se nós temos a certeza do céu, a nossa alma deveria estar cheia da paz do céu. Nossa alma deveria estar cheia da paz do céu. Em segundo lugar, se realmente temos certeza do céu, os nossos olhos deveriam estar cheios dos tesouros do céu. A paz do céu e os tesouros do céu deveriam ser duas coisas que deveriam nortear a nossa vida. E os perdidos que nem têm paz e nem têm expectativa do céu deveriam conhecer essa realidade a partir da nossa vida, observando a maneira como nós vivemos a nossa certeza. Simplesmente observando. Poxa vida, eu sei, eu te conheço, nós trabalhamos aqui. Eu sei que você teve uma perda grande na sua vida.
Eu sei que você está enfrentando uma luta grande. Eu sei que você está sendo oprimido injustamente. Mas você está em paz. O que é isso? Como é que explica isso? Não é? Como é que você pode dizer, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor? A resposta é porque eu não sou daqui nem vim para ficar, eu sou cidadão do céu. É mesmo? E como é que eu faço para me tornar cidadão desse país também? Onde é que a gente consegue o visto? Onde é a embaixada? Essa é a apresentação mais poderosa do céu, meus irmãos. A verdade que sai do nosso coração e se transforma em manifestação prática na hora que é necessário. Viver em paz quando todas as coisas estão bem, qualquer um está. Qualquer um está, como usando as palavras de Cristo, até os gentios. Mas estar em paz quando o mundo está ruindo ao nosso lado, somente aqueles que têm certeza de que estão seguros eternamente nas mãos do Senhor, que podem dizer: o meu tesouro está no céu. Então pensemos um pouco sobre essas duas consequências da certeza do céu. Primeiro, a paz do céu. Está nos versos 22 a 31. Como nós podemos classificar a paz do céu? Sempre que eu falo essa frase, eu lembro de um cântico antigo, né? Engraçado, né? A gente falar das coisas antigas, tão novo falando de coisa antiga, que dizia: a paz do céu encheu meu coração. Alguém da minha época lembra essa música? A paz do céu encheu meu... Eu acho que não vamos ensaiar. O pessoal da música souber, a gente canta no final, tá? Só os que tem 20 e poucos anos vão saber. A paz do céu. Como podemos classificar a paz do céu a partir desse texto? Eu tenho alguns adjetivos aqui, só para ajudar no entendimento mais didático. Primeiro, a paz do céu é uma paz libertadora. É uma paz libertadora. Em segundo lugar, a paz do céu é uma paz garantida. E em terceiro lugar, nós podemos destacar algumas características dessa paz que o Senhor nos dá. Mas deixe-me discutir primeiro esse aspecto, a libertação que nós temos por confiar, conhecer o destino eterno. O homem, no versículo 13, né, do texto que lemos, o texto diz: nesse ponto o homem que estava no meio da multidão pediu a Jesus para que o seu irmão repartisse com ele a herança. Esse homem, ele não tem uma paz libertadora, ele está ansioso. Por que ele está ansioso? Porque ele está vendo, aparentemente, o risco de perder uma herança. E o que eu vou fazer se eu não ganhar essa herança? Não, isso é algo que faria uma diferença enorme na minha vida. Ele não está livre dessa preocupação. Ele é um homem ansioso. E é por isso que quando o Senhor aplica a história, ele diz: não andeis ansiosos, não se preocupem. Os gentios que não conhecem a Deus, não têm a certeza do céu, eles se preocupam, eles ficam loucos, eles matam ou morrem por causa de uma herança, por um centavo a mais. Por que vocês iriam viver dessa maneira? Por acaso o tesouro de vocês está nesse mundo? Então, libertem-se disso. Não se preocupem, não fiquem ansiosos quanto à sua vida. A palavra ansiedade, que aparece aqui de diferentes formas, literalmente significa mente dividida. Isso é, a pessoa que está ansiosa, ela não consegue manter o foco em uma coisa só. É como se tivesse duas mentes dirigindo a sua vida. Por causa disso, a pessoa também sofre de preocupação. E Jesus está dizendo bem claramente, quando começa no verso 22, por isso digo, não se preocupem, não andeis ansiosos. É uma ordem, é um verbo no imperativo presente, e o fato de ser imperativo presente significa o seguinte: deixem de andar preocupados. Jesus está dizendo: eu sei que vocês estão preocupados. Parem de se preocupar.
porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Por que devemos parar de estar ansiosos? Porque nós podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade e Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7, é isso que diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Nós temos ansiedade, ela vai nos alcançar, às vezes vamos estar preocupados, às vezes nós não estamos nem pensando e de repente começamos a ficar preocupados. Já tenho aconselhado pessoas que dizem assim: eu estou dormindo, estava nem pensando e acordei ansioso. Não sei se já aconteceu isso. Né? Tem gente que acorda ansioso, tem gente que acorda morto, tem várias tem várias coisas. É melhor acordar ansioso do que acordar morto, né? Mas às vezes, até involuntariamente, nós somos atacados por ansiedade, tá? Quando isso acontecer, o Senhor está dizendo: não continuem, não sigam com isso, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, pelo contrário, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pela petição e pela súplica. E a paz de Deus, que excede o quê? Todo entendimento, guardará a vossa mente e vosso coração em Cristo Jesus. Se nós temos o socorro do Senhor, um Deus que escuta oração, nós podemos, na hora que a ansiedade chegar, lançar para o Senhor essa ansiedade em oração. Fazemos isso entendendo o controle de Deus. Deus está no controle de tudo que realmente tem valor. Ele diz: vocês estão preocupados com as vestes? Eu sou o autor da vida. Vocês estão preocupados com o alimento? Eu sustento toda a criação. E ele diz: olha, se a preocupação de vocês tivesse algum efeito, vai lá, talvez até a gente pudesse negociar. Mas se vocês não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que estão preocupadas com as grandes? Eu estou no controle. Eu não entreguei o controle do mundo e da vida a ninguém, eu continuo no trono. Eu continuo reinando. Deus tem controle absoluto. Verso 23, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. O Senhor cuida. Não apenas Jesus fala do controle de Deus, mas ele fala do cuidado, do carinho do Senhor. Verso 27, ele diz: observem como crescem os lírios, não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Por que nós não descansamos no cuidado de Deus? Porque achamos que se tiver no nosso poder, as coisas são melhores cuidadas. Por que eu vou entregar o cuidado ao Senhor quando eu posso fazer alguma coisa? Às vezes nossa ideia, não sei se já ouviram isso e se entendem isso, que alguém está com uma dificuldade, um problema, e tenta uma coisa, tenta outra, chama um advogado, faz isso, faz aquilo, e finalmente não consegue nada. E aí a pessoa diz: e aí? Ele diz: não, entreguei a Deus. É mais ou menos dizer assim: está perdido, né? Entreguei, não é por trás, não tem essa ideia? Não, está perdido. Eu dou por perdido. Né? Imagina isso, dou por perdido. Um cara que se formou em medicina sem ter estudado, o pai pagou e tal, finalmente ele foi para um plantão, chegou lá, a hora um cara entrou no setor de trauma, todo quebrado, sangrando, e ele: bora, doutor, ajude aqui e tal. Ele tentava de um jeito, tentava de outro, não conseguia nada porque ele não sabia o que fazer. Diz que ele arrancou as luvas assim, jogou na barriga do homem: eu dou por morto. Às vezes o cara está vivo ainda, por mim eu dou por morto. Às vezes acontece isso, né? A gente fica tentando, e quando não consegue, pronto, eu dou por perdido, pronto, está nas mãos de Deus. Não se trata disso, meus irmãos. Por que a gente vai entregar a Deus com essa sensação de que, entregando a Deus, pronto, não vai acontecer mais nada? É o contrário. Quando entregamos nas mãos de Deus, Deus realiza tudo da sua melhor maneira. E nós veremos a obra gloriosa do Senhor. O controle de Deus, o cuidado de Deus, a confiabilidade do Senhor. Deus merece confiança.
quando Josué estava para entrar na terra, substituindo Moisés, o grande líder. Imagine o peso nos ombros de Josué, jovem Josué. Moisés era morto e Deus disse a Josué: você vai levar o povo. Josué entrou em pânico. O que deu confiança? Qual foi a palavra que Deus trouxe para Josué para que ele continuasse a sua missão? Não te mandei eu? Não é? A pergunta é: Josué, quem que está te mandando? Sou eu? Então, ser forte e corajoso. Eu vou estar contigo. Você vai conseguir, porque sou eu que estou mandando e eu vou realizar. Na nossa vida, irmãos, assim é a maneira como nós podemos nos livrar da preocupação. O mundo não tem isso, mas nós temos essa certeza. Por quê? Quando o pior acontecer, em seguida o melhor vai acontecer. Se por acaso, nas nossas lutas, tivermos que enfrentar a morte, que aparentemente é o pior, logo em seguida nós experimentaremos o melhor, que é a vida com Jesus Cristo. Então, podemos descansar na confiança do nosso Deus. Ansiedade na vida de um salvo passa uma mensagem para o perdido de que esse salvo aparentemente está meio sem rumo. Está muito preocupado com as coisas dessa vida. Quem confia, descansa. Quem confia, descansa. Se você não confia, você vai tentar tomar as coisas na sua própria mão. Antes de ontem, eu visitei o pastor Davi Gino. Conhece, né? O pastor foi o plantador dessa igreja aqui, por acaso, né? E outro dia ele tinha me mandado um áudio agradecendo a leitura do livro, Um Lugar Chamado Céu, e eu fiquei tão feliz. Imagina, o pastor Davi mandando áudio no WhatsApp, rapaz, está muito moderno, né? Daí eu respondi, disse, quando vou no Cariri eu vou visitá-lo, e tive uma tarde maravilhosa conversando com ele, com a Adalto, o genro, e ele me deu de presente um livrinho, né? Tipo um cordelzinho, mas não é tanto poesia de cordel, mas é a história do seu Higino Ferreira Lima, as histórias dele, né? A Dona Lulu está aqui, né? Então estou falando do pai dela. Falar mentira, vocês falam com ela. Ou então o pastor Davi, porque ele escreveu. E eu sempre ouvi essa história e agora eu confirmei que eu não estava contando mentira não, né? Que é a história dele, a primeira viagem de trem, quando ele foi pagar uma promessa em Canindé, São Francisco, Canindé. E nunca tinha viajado de trem, foi da Vacaria até o Iguatu, de animal, e lá pegou o trem, né, para ir para Canindé. Nunca tinha feito essa viagem, quando embarcou no trem, e aí ele disse que ele ia para onde, quando o trem girava para a esquerda, ele empurrava para a direita com medo do trem virar, né? E ia nessa luta, o trem ia para a esquerda, ele para a direita, né? Todo o tempo equilibrando o trem. Agora, imagina só, né? Gordo, que era uma beleza, como é que podia segurar um trem? E foi nessa batalha, até uma certa altura que o trem parou numa estação e subiu uma senhora bem gorda, bem forte. E com a melancia ainda. Aí ele ficou olhando, disse, onde é que essa mulher vai sentar? Agora vira mesmo. Mas também ele ficou pensando assim, pô, mais alguém para me ajudar a segurar esse trem. Só que a mulher entrou, o trem partiu, e ele continuava no esforço. E a mulher tranquila, né? O trem balançando, né? E ela lá, quase que cochilando com a melancia. E ele olha, isso não vai me ajudar não a segurar. Até que, uma certa altura, ele se zangou e disse, pô, eu vou deixar virar, porque não quer me ajudar. Por que ele estava querendo segurar o trem? Ele não confiava, né? Ele achava que ele podia manter aquele trem sobre os trilhos. Coitado, né? Sofreu de graça. Quem confia viaja mais tranquilo, descansa. Quando confiamos no Senhor, irmãos, nós sabemos que a nossa vida está nas mãos dele e nós podemos seguir sem preocupação. Podemos estar certos de que o Senhor vai cumprir seu bom propósito. Recente eu terminei a leitura de um livro fantástico, que é a biografia de um homem que marcou a história moderna do cristianismo, chamado George Miller.
Ele ficou conhecido por ser o homem que cuidava de órfãos. Ele cuidou mais de 10.000 órfãos lá em Bristol, na Inglaterra. E fez tudo isso sem ter um centavo. Nenhum centavo. Quando ele foi começar essa grande obra, no final do livro, o autor conta, por exemplo, quanto foi necessário para manter aqueles órfãos. Foi quase 60 anos o ministério dele, foi um longo ministério. E ele conta quanto foi necessário, porque o George Miller ele tinha uma regra, ele não pedia nada a ninguém. Não pedia nada a ninguém, só a Deus. Algo impressionante. Mas ele escrevia no final, tudo o que acontecia, ele escrevia, inclusive as ofertas que chegavam e tudo, para prestar contas, né? Tudo. Então, era uma soma incrível. Só ele, pessoalmente, o George Miller, né, depois que ele morreu, as pessoas lendo as anotações, aí tinha um doador que era chamado doador anônimo. Estava lá. Sempre aparecia doador anônimo. Esse doador anônimo doou no período todo mais de 7 milhões de dólares. Mais de 7 milhões de dólares, só uma pessoa doou. Esse doador anônimo era ele mesmo. Imagina isso. E ele não tinha nada. Mas por que ele resolveu dar esse passo de fé tão grande? Porque ele leu no Salmo 68,5 que Deus é o pai dos órfãos. O texto diz: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus na sua santa habitação. Como ele amava a Escritura, ele lia a Bíblia todos os dias, leu a Bíblia mais de 200 vezes. Dessas leituras, 20 vezes ele leu de joelhos. 20 vezes a Bíblia toda ele leu de joelhos. Então, como tudo que ele fazia, ele buscava a resposta na palavra de Deus, aí ele leu esse versículo e disse: pronto, eu vou começar o ministério, porque Deus é o pai dos órfãos. Se ele é o pai dos órfãos, ele é fiel, não vai faltar comida nem roupa para esses órfãos. E realmente nunca faltou. E às vezes, quando as pessoas que trabalhavam chegavam, e várias vezes, diziam: olha, não tem comida, as crianças estão prontas para ir para a escola, mas não tem comida. A resposta dele é: espere que nós vamos pedir ao pai dos órfãos. E nunca faltou. É algo simplesmente impressionante. As histórias como uma manhã em que as crianças estavam prontas para sair para a escola e não tinha comida. A despensa estava completamente vazia. E disseram para ele: olha, não tem, as crianças têm que ir para a escola, mas não tem o que comer. Eles: vamos orar. Pedir ao pai dos órfãos. Quase na mesma hora, enquanto estava orando, parou uma carroça na frente do orfanato, cheia de pão. Estava vindo lá da princesa, lá da família real. Ele levou o pão, mas o pessoal olhou e disse: não, o pão está muito assado. O rei, a rainha não vai comer isso aqui não. O povo aqui só come pão branquinho. E aí o homem voltou e disse: eu ia jogar fora. Para não jogar fora, eu lembrei aqui do orfanato e trouxe os pães. E aí explicou, o Jorge me disse: não foi o pão que queimou, foi o pai dos órfãos que mandou. Quem confia, descansa. É isso que eu estou dizendo para os irmãos. Quem confia em Deus, descansa. É o que Jesus está dizendo: não andem ansiosos. Não se preocupem. A paz do céu, meus irmãos, é uma paz libertadora. Nós conseguimos viver sem o peso da existência e da ansiedade. A paz do céu é uma paz garantida. O verso 32 diz: não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o reino. E Deus nos garante que vai nos dar o reino, vai nos levar para o céu. Por isso podemos descansar na sua paz. Despedindo-se dos discípulos, Jesus disse assim: deixo-vos a paz. Mas que paz? A minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu estou deixando a paz, mas não é a paz do mundo que é temporária, que é circunstancial. É a minha paz. E se vocês têm a minha paz, não se perturbem, nem se atemorizem. Estamos nas mãos do Senhor. Precisamos mostrar aos perdidos essa paz celeste. Eles precisam ver. Essas pessoas realmente têm certeza do céu. Eles estão tranquilos. Eles enfrentam a vida e a morte, seguros na promessa do Senhor. E isso vai, sem dúvida,
causar um impacto. Tem um amigo meu que é pastor nos Estados Unidos, pastor Rick Goodson. Há 2 anos e meio, mais ou menos, a esposa dele, uma pessoa serva do Senhor, escritora, uma mulher admirável, Cris, foi identificada com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa, progressiva, que não tem cura e já sabe, vai só progredir, começa paralisando os músculos inferiores, vai subindo e até que finalmente para o pulmão e coração. E os médicos disseram que ela teria 2 anos de vida. E literalmente foram 2 anos. Lembro bem quando ela mandou a mensagem, estava olhando lá. Foi 2 anos em que a morte foi chegando certa, conforme o cronograma que já sabia. E durante esses 2 anos, naturalmente, me encontrei algumas vezes, visitei penúltima vez que tive lá nos Estados Unidos, fui na igreja deles e fui na casa dele, fui no quarto onde a Cris estava. Já não estava mais em hospital, estava naquela condição de paliativo, porque já era os últimos momentos. Ela já não falava naturalmente há muito tempo, não conseguia segurar nada. Ela era uma mulher muito simpática, ela tinha um sorriso muito expressivo, mas a essa altura nem sorrir mais ela conseguia, porque os músculos aqui todos tinham paralisado, todo. Só mexia os olhos, mas pelo olhar, claro que ela me conheceu e dava para comunicar pelo olho a paz que ela tinha, a alegria. Porque ao longo desse tempo, enfrentando a morte, ela escreveu muito, ela compartilhou muito, ela chamava a morte a minha abençoada carruagem, que vai me levar para a glória. Em breve, o que eu espero vai se tornar real. É isso que ela dizia. Escreveu muito, muito acerca da sua expectativa do céu. E eu perguntei ao esposo dela, e como é que vocês estão diante dessa situação? Ele olhou meio surpreso, como se fosse uma pergunta boba, e disse, nós estamos muito bem, Cristo está indo para o céu. Por que você está perguntando isso? Você não acredita no céu, não? Não, calma. Ele tem razão, não é? É claro. Ele estava vivendo a realidade do céu. A família estava vivendo a realidade do céu. Claro, é ruim a despedida, a saudade temporária, mas não é saudade eterna, né? Não é saudade eterna. Essa é uma frase muito triste que às vezes a gente vê em funerais. Saudades eternas dos familiares. Se nós estamos em Cristo e aquele que partiu está em Cristo, não há saudade eterna. Existe uma saudade temporária. E em breve estaremos juntos para nunca mais nos separarmos. Precisa algo para nos dar mais alegria do que isso? E o mundo perceber que nós somos diferentes? Veja como eles enfrentam a morte. Por quê? Certeza do céu. A certeza do céu. Se nós temos a certeza do céu, irmãos, um outro impacto, quero terminar rapidamente aqui. Além da paz do céu, os nossos olhos serão cheios com os tesouros do céu. Versos 32 a 34 aqui. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o reino. Vendam seus bens, deem esmola. Jesus não está dizendo que nós somos salvos por fazer boas obras, que se eu vender o que eu tenho, eu vou ser salvo. Não, ele está aplicando isso aqui em relação ao céu, e ele está dizendo assim, se você tem certeza do céu, não seria nenhum problema. Se desapegue dos seus bens. Ah, mas eu estou apegado. Pois venda logo e dê esmola, porque está lhe fazendo mal. Ah, mas eu amo a minha casa. Pois se livre e vá morar de aluguel debaixo da ponte, que ela está fazendo mal para você. A sua casa não é essa? De modo nenhum. Ah, mas o meu sonho, de que sonho, não é? Os grandes heróis da fé, estava lendo hoje em Hebreus 11, é tão engraçado, eles nunca tiveram a casa própria. Sabia disso? Nosso sonho é a casa própria, né? No dia que eu tiver a casa, vai ser o meu sonho. Aí no dia que está a casa, está pequena essa casa, acho que meu sonho é uma casa maior, e vai parar onde isso, né? Ele não para nunca. Se o coração não está satisfeito, essa ansiedade não tem limite, não é? Mas os heróis da fé, o texto diz que eles viviam em cavernas, nos antros da terra,
sem ter um lugar para morar, como o nosso Senhor, que não tinha onde reclinar a cabeça. Tão interessante isso, não é? Mas eles não viviam murmurando, nem frustrados por não ter uma casa própria, porque eles esperavam a pátria superior, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Quer outro arquiteto melhor? Duvido que os que desenhou sua casa é melhor do que Deus. Todos nós que estamos em Cristo temos uma casa linda para morar. Todos nós, nenhum de nós vai ficar desabrigado eternamente. E a nossa casa, nossa morada, nosso endereço real é na Nova Jerusalém, junto ao trono do Senhor, contemplando a glória de Deus e do Cordeiro, conhecendo aquelas avenidas lindas que são tão brilhantes que é como se fossem calçadas de ouro, passando perto de um jardim maravilhoso no centro da cidade, com a árvore que chama a árvore da vida, e um rio que é o rio da água da vida, que vem do trono de Deus, límpido como cristal. Mas que cena é essa, né? Isso é real? É real, meus irmãos. Não estou inventando, não, está escrito, né? Está escrito. Esse é o nosso destino. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há o quê? Muitas moradas. Pronto. Essa é a nossa casa. Estamos tranquilos quanto a isso. O Senhor diz, então vendam. Se o seu sonho é a casa própria, está fazendo mal a sua casa. Não, o meu sonho é um carro, pois se livre dele. Porque está sendo um ídolo do seu coração. Ah, não está, está sim. Eu digo mais, por mais bonito que ele seja, vai virar sucata. Vai. Um dia vai. Não, vai sim, pode ter certeza. Um dia ele não vai prestar para nada. Ferrugem vai comer. Não, mas ele é muito caro. Um dia não vai valer um centavo, ninguém vai querer. Não vale a pena. Então venda, é isso que Jesus está dizendo. Se isso está dominando o seu coração, venda e dê esmola. Porque você está preso à matéria. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que é que Jesus está nos falando sobre os tesouros do céu? Primeiro, que são tesouros seguros. O nosso tamanho não determina a nossa herança. Na vida presente e futura, nossa vida presente e futura está nas mãos do Senhor, que resolveu nos dar o seu reino. Ele diz, vocês são pequeninos rebanhos, mas não fiquem com essa síndrome de pequenez, porque o vosso Pai decidiu vos dar o reino. Vocês são riquíssimos, alegrem-se, alegrem-se. O Pai eterno resolveu dar o reino para vocês. O que precisa mais para estar feliz e realizado? O melhor, irmãos, está por vir. Crente em Cristo, ele não é para ser um saudosista, como se tudo que passou foi o melhor, como era bom, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que rios, que plantas, que flores, naquelas tardes fagueiras, debaixo das bananeiras, à sombra dos laranjais. Meu Deus do céu! O poeta estava morto de saudade, coitado, lá em Portugal, sofrendo, os meus 8 anos. Oh, que tempo bom! Ah, se voltasse os meus 8 anos. Vocês querem voltar? Eu não. O melhor está adiante. Eu quero seguir. O melhor está por vir, meus irmãos. O melhor está à nossa frente. Não precisam ficar presos ao passado. Ah, poxa vida, como foi bom. Aliás, Salomão diz isso, né? Não é sábio dizer que o passado foi melhor do que o presente. Primeiro, porque o passado não volta. Segundo, porque agora que nós estamos vivos e temos condições de servir o Senhor. E terceiro, porque o melhor é o futuro. Nem é o presente e nem o passado. Segurança absoluta. Deus, com certeza, vai nos dar o melhor. Então não devemos temer e ficar preocupados. Não devemos de modo algum, porque as pessoas mais seguras, mais poderosas desse mundo, que não têm Cristo, eles absolutamente não têm nada. Não têm segurança nenhuma, porque vai chegar o momento em que terão que enfrentar a eternidade. E o que tens preparado para quem será? No dia 5 de fevereiro
de 2013, aconteceu um fato marcante, principalmente para a América do Sul, mas marcou o mundo todo, que foi a morte do grande general ditador Hugo Chávez, lá da Venezuela. Estou morando perto da Venezuela, a gente conhece um pouco mais essa história. Naquele tempo eu nem estava no Brasil, mas a notícia chegou, Hugo Chávez morreu. Poxa, aquele homem que dominou um país, que tinha todo o poder na mão, que fazia, acontecia, riquíssimo. Pois é, mas pegou um câncer de intestino. Como ele era muito orgulhoso, não quis se tratar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o grande Satã e nós queremos aqui só a nossa turma, então vamos para Cuba, vai, besta, para Cuba. E foi para Cuba, né? Se deu mal, enfim. Mas o que eu queria, nada contra Cuba, né? Se tem algum cubano aqui, por favor, vou tirar o sapato eu me abaixo. Eu não quero saber não. Enfim, mas depois saiu a notícia dos generais que estavam ao lado do Hugo Chávez na hora da sua morte. E o que eles disseram é que ele morreu olhando para eles em desespero e dizendo: não me deixem morrer. Não me deixem morrer. Como é que não deixa? Quem é que impede a morte? Quem é que vence a batalha contra a morte? O grande e poderoso Hugo Chávez morreu desesperado porque não podia conservar um dia mais a sua vida. Nós estamos salvos eternamente. E mesmo esse inimigo não nos assusta. Plena segurança do céu. Verso 33, a satisfação do céu. Desapego da matéria. Muito, muito interessante. Vendam seus bens, deem aos pobres, façam bolsas que não se desgastem. Devemos trabalhar, mas nos lembrando de que os ganhos materiais são temporais. Sabe como fazemos entesouramos joias no céu? Olha Lucas 16. Uma aplicação interessante que o Senhor Jesus faz. Lucas 16, verso 9, ele diz: e eu recomendo a vocês, das riquezas de origem justa, fazei o quê? Amigos, para que, quando a riqueza faltar, esses amigos vos recebam aonde? Os tabernáculos eternos, no céu, na Nova Jerusalém, no céu presente. Você faz amigos agora, aqui é isso que Jesus está dizendo. Alguns desses amigos vão para o céu antes de você, e quando você chegar, ele está lhe esperando lá. Já pensou nisso? Que coisa impressionante, amigos. Alguns deles que talvez nós nem conhecemos aqui. Eu lembro um missiólogo escrevendo, dizendo: nós fazemos isso, por exemplo, investindo na obra missionária, mandando pessoas levar o evangelho aos perdidos. Estamos fazendo amigos em toda a terra. E alguns desses amigos chegarão no céu antes de nós. E quando nós chegarmos, eles dizem: eu tinha ouvido falar de você. Você não é daquela igreja que sustentou o missionário tal? Sim, pois é. Porque vocês oraram, enviaram e sustentaram. Eu ouvi o evangelho e por isso eu estou aqui. E eu queria lhe agradecer. Nós somos amigos agora que eu estou lhe conhecendo aqui no céu. Que alegria, né? Já pensou nisso? Isso é ter tesouros no céu. Isso é realmente pensar em tesouros que não se desgastam. Porque estamos investindo naquilo que vale a pena. Satisfação de estar indo para o céu, estar investindo no céu. Há poucos dias aqui, alguns de vocês ouviram, talvez conheceram a irmã Maria Torres, era membro na primeira igreja. Foi promovida para a glória há 2 semanas, talvez, né? Ou poucos dias. Eu estava lá em Casa Nova, na casa do pastor Michel, que a esposa dele, a Aline, é neta da irmã Maria Torres. E a notícia, quando chegou, naturalmente, foi uma coisa muito triste, tanto para ela, quanto para especialmente a Esté, a filhinha dela. Chorou muito, quando ouviu que a avó tinha partido. Mas foi muito interessante que nós sentamos à mesa, eu chamei para orar, consolei principalmente a Estézinha, estava muito triste. E enquanto nós orávamos, depois conversando, a Aline chorando e rindo ao mesmo tempo. Chorando porque a mãe tinha partido para o céu, mas dizendo: ela está com a dona Val agora no céu. E começava a rir, né?
coisa incrível. As amigas que estão com Cristo agora estão recebendo a minha avó no céu. Certeza da salvação. Que testemunho para aqueles que muitas vezes estão desesperados. No verso 34, nós vemos a sobriedade dos que estão indo para o céu. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará o seu coração. Amados, se olharmos apenas para os ganhos desta vida, nós perderemos a perspectiva eterna. E se perdermos a perspectiva eterna, nós perdemos o melhor que Deus tem para nós. Precisamos estar olhando para frente. No final desse livro que eu mencionei, do George Miller, tem a história de várias pessoas que fizeram doações enormes para os órfãos, para o sustento dos órfãos. Muito, ofertas grandes. E alguns mandavam oferta e com bilhete. É muito interessante ver como Deus moveu o coração de alguns para dar grandes somas para o sustento dos órfãos. Um homem, eu lembro muito bem, tem a história de uma viúva, muitos, mas um homem mandou uma oferta assim muito grande que deu para sustentar por meses. E ele escreveu: estou mandando esse dinheiro porque eu recebi de herança. Morreu meu pai, foi uma grande soma de herança. Mas desde que eu recebi esse dinheiro eu não tenho paz. E eu já vi que isso não é bênção, é maldição. Eu não quero esse dinheiro na minha vida, estou mandando para sustento dos órfãos. Que coisa impressionante, né? O homem entendeu, isso está me fazendo mal. Eu não quero nada que me faça mal. Eu quero doar para a obra de Deus. Queridos irmãos, se nós estamos indo para o céu, precisamos mostrar aos perdidos que estamos em paz e que os nossos olhos estão na pátria celeste. Confie naquilo que Deus diz acerca da nossa morada celeste. E a pergunta é: você acredita que o céu é o seu destino? Você acredita naquilo que acredita que acredita? Li um livro com esse título. Você acredita naquilo que acredita que acredita? Eu acredito que eu acredito. Acredita mesmo? Pois se acredita, mostre ao mundo pela paz que você tem no Senhor e pelo seu desejo de juntar tesouros nos céus. Oremos. Pai amado, obrigado por sua palavra. Pedimos que o Senhor faça com que essa palavra alcance corações que precisam firmar-se em Ti ou que precisam ser salvos por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a todos pela presença, os nossos convidados, sejam todos muito bem-vindos. Amanhã pela manhã nós daremos continuidade à nossa conferência, teremos a terceira mensagem com o pastor Genoan e todos os amados irmãos, membros e os convidados são e serão muito bem-vindos. Então, se você puder, então esteja conosco. Só ressaltando que ali atrás nós teremos uma mesa com os livros do pastor Genoan, e aí você pode ver com ele, acertar com ele a questão dos valores e também a dedicatória que ele fará para você. Nós teremos um pós-lúdio agora, e logo após o pós-lúdio nós estamos encerrando esse momento. Que Deus esteja abençoando a todos.